É, qual é essa importância do depoimento de hoje de G. Dias lá na CPI, Josias? O que ele tem que explicar? O general tem muito a explicar. O general Gonçalves Dias expõe na CPI do 8 de janeiro os calcanhares do Palácio do Planalto. Seja qual for o resultado dos trabalhos dessa CPI, Fabiola, o Brasil já se livrou de uma tolice. Aquele feitiço embutido na tese segundo a qual o governo Lula tentou golpear a si mesmo, esse feitiço acabou enfeitiçando o bolsonarismo. Os aliados deram um tiro de canhão nos pés de barro do Bolsonaro ao propor a abertura dessa CPI. Mas o governo Lula não conseguiu espantar as evidências de que a inépcia e a incompetência marcaram a atuação do Gabinete de Segurança Institucional da presidência na primeira semana do governo Lula. E, nessa época, quem comandava o GSI era o general Gonçalves Dias, um velho amigo do presidente Lula, e que, por conta dessa amizade, foi escolhido por ele para comandar o GSI. Dias atrás, a oposição ouviu o depoimento do ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o Saulo Moura Cunha. Esse personagem, ele potencializou os indícios de que a invasão da sede do governo foi facilitada por uma lambança. Nessa lambança, a inépcia ficou muito evidente. Esse Saulo Cunha, que chefiava a ABIN, também foi nomeado pelo Lula. Não é um inimigo que foi para a CPI para lançar a lei Vosias na direção do governo. Não, é um personagem que o Lula colocou, assim como o general. E ele abastecia de informações, e contou isso na CPI, o general Gonçalves Dias. Ele contou lá que entre 2 de janeiro, segundo dia depois da posse de Lula, e o fatídico 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. Esses alertas chegavam às autoridades, inclusive ao general Gonçalves Dias, por meio do WhatsApp, o que é uma esquisitice, né? Você imaginar que órgãos de segurança do governo transmitem as suas informações por um aplicativo, está sujeito, inclusive, à espionagem. Mas o Gonçalves Dias, alheio a esses comunicados, ele não se equipou para evitar o pior, que foi a invasão do Palácio do Planalto e aquele quebra-quebra que todos nós assistimos. No dia 6 de janeiro, a ABIN alertou para a possibilidade de ações violentas na Praça dos Três Poderes, 2 dias antes da invasão dos prédios públicos. E no início da manhã do dia 8, esse ex-chefe da ABIN, ele disse que o Gonçalves Dias foi informado sobre a chegada a Brasília de mais de 100 ônibus que estavam apinhados, lotados de encrenqueiros. E o general respondeu à mensagem. Ele colocou lá: vamos ter problemas. Isso era no início da manhã do dia 8. No entanto, o general não requisitou reforços, ele tinha à sua disposição um destacamento militar que se chama Batalhão da Guarda Presidencial, e ele se absteve de requisitar reforços. Então, ele realmente foi inepto, ele foi absolutamente incompetente na proteção da sede do governo. É muito simbólico isso, você permitir que o palácio do governo seja invadido. Os golpistas foram às portas do gabinete do Lula, promoveram aquele quebra-quebra que nós todos vimos, que foi filmado. Então, Fabiola, não há dúvida de que houve a incompetência, e essa incompetência também precisa ser exposta. Aí, até outro dia esteve aqui a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, que é preciso verificar, disse ela a nós aqui, se não houve sabotagem. Mas até na hipótese de ter ocorrido sabotagem, a inépcia do general fica evidente, ele já participava do governo Lula na fase de transição. Ele sabia que o GSI, comandado sob o Bolsonaro por um colega dele, o general Augusto Heleno, estava aparelhado pelo bolsonarismo. Então, desde a fase de transição, ele deveria ter providenciado a desbolsonarização do GSI. No entanto, ele assumiu, manteve impostos estratégicos bolsonaristas nomeados pelo Augusto Heleno. Então, Fabíola, é muita inépcia para você deixar passar em branco. Então, como disse, aquele feitiço, aquela tese absurda, terraplanista, de que o Lula
tentou golpear a si mesmo, disso a gente já ficou livre, mas o Palácio ainda não se livrou desta evidência de que houve inépcia, de que houve incompetência na proteção do prédio do Palácio do Planalto, e o general é protagonista desse enredo, Fabiola.